Bom, pessoal, estamos de volta aqui com o nosso observador e vamos tentar entender aqui o que está acontecendo, porque pode ser que essa sanção via lei Sergei Magnitsky possa ocorrer hoje ainda. Há também um boato de que poderia ter acontecido ontem, dia 24 de julho. Hoje é 25 de julho de 2025, são 1h10 da tarde agora. E a gente está aguardando, né? Lula falando besteira no Vale do Jequitinhonha, dizendo que vai meter os 6 no truco contra o Trump, chamando o cara de nazista, Edinho Silva chamando o Trump de nazista, presidente do PT. Vai vendo. Geraldo Alckmin tentando conversar com o secretário de Comércio, mas não adiantou porra nenhuma. Trump já disse que não conversa com o Lula de jeito nenhum, pelo menos não por enquanto não houver uma decisão favorável à defesa de Jair Messias Bolsonaro, presidente Bolsonaro. E eu estava vendo agora há pouco uma entrevista do Eduardo Bolsonaro dizendo que a preocupação do Trump é com as eleições do ano que vem no Brasil. Porque Lula ganhando, ele diz que não reconhecerá, segundo fontes na Casa Branca, ele não reconhecerá a vitória do Lula no que vem. Isso é um problema, hein? Aí o Brasil entra definitivamente numa lista negra do eixo do mal, com Irã, Hamas, Hezbollah, Síria, Bashar al-Assad, Kim Jong-un, Xi Jinping, Maduro, essas coisas assim, essas ditaduras comunistas pelo mundo, né? Que aliás são muitas, né? Putin apoiando guerra contra a Ucrânia, contra Israel, falando abertamente, falando de forma muito antissemita, né? Bom, gente, eu acho que o Brasil, a gente vai se ferrar, tá? Porque nós que votamos no Bolsonaro, apoiamos essa pauta liberal, especificamente conservadora, liberal, família, pátria, mas sem esse ufanismo patriótico populista que a gente não gosta, eu não gosto. Gente, eu tento incorporar um anarcocapitalismo na minha cabeça, que foi uma coisa que meu enteado, o Dr. Rafael, passou para mim. Eu conheci alguma coisa de anarquismo, mas assim, eu boiava no anarcocapitalismo, no libertarianismo, né, que é a sociedade de leis privadas, onde não há Estado nenhum, onde não há fronteira nenhuma. Eu entendo que é uma utopia, mas a gente caminha para um mundo mais liberal e com menos pressão estatal sobre o cidadão. Eu acredito nisso. Mas o que a gente está vendo agora, especialmente no Brasil, é a mão pesada, aliás, nem a mão, né? É a bota de ferro do Estado contra o cidadão. Quem não está sentindo isso, gente, olha, ou você é funcionário público, ou você tem uma fábrica que está bombando, exportando para algum lugar, ou não sei, ou você é herdeiro, sei lá. Porque para mim, que sou um trabalhador desde os 16 anos de idade, vou fazer 60 no mês que vem, sempre foi relação. Foi assim com meu pai, minha mãe, foi assim com meu avô, minha avó, meus tios, sempre foi relação. E a gente fica assim, bobo de ver como é que tem gente aplaudindo pro que está acontecendo, mas vamos ver. Esse lance da Magnitsky que podia pegar o Alexandre de Moraes desde ontem, dia 24, e por enquanto até agora não aconteceu nada, né? Vamos ver, a lei Magnitsky, gente, ela aconteceu depois que foi assassinado pela Rússia, pela União Soviética, a mando de Vladimir Putin, o senhor Sergei Magnitsky. A lei foi implementada em 2012 pelo Barack Obama e tem um monte de gente que está nessa lista negra, né, da lei Magnitsky, né? Gente olha só, do Uzbequistão, também na Rússia. No caso, por exemplo, de pessoas que estão ligadas diretamente ao assassinato do Sergei Magnitsky, que dá nome à lei, né? Os agentes da antiga KGB, da FSB, do qual Vladimir Putin já fez parte nos anos 80, ele era da KGB, e hoje ele é o chefe maior da KGB, né? Que são Andrei
Lugovoy, Andrei Lugovoy e Dmitry Kovtun, também implicados na morte de Alexander Litvinenko. Gente, eles matam mesmo, e matam com aquelas pequenas esferas radiativas que a pessoa vai adoecendo devagar e não sabe por quê. Quando os médicos identificam um câncer por radiação, é que a pessoa sabe que foi envenenada, né? Outros países também, 17 oficiais da Arábia Saudita foram sancionados por conta do envolvimento em assassinatos também do jornalista Jamal Khashoggi. Na China tem várias autoridades ligadas ao Xi Jinping, em Xinjiang, que foram sancionados pela Magnitsky também. Na Nicarágua tem um monte de gente, na Turquia também, na Gâmbia, na República Dominicana, em Mianmar, em Cuba, no Iraque, né? Também no Haiti. No Irã nem precisa de Magnitsky, né? Porque o Irã já é inimigo aberto, franco, né? Então é bombardeio, é bomba na cabeça, né? Na Geórgia, no Uzbequistão, como eu falei, no Paraguai, gente. Você vê, o ex-presidente e o vice-presidente do Paraguai estão na Magnitsky, né? Rede de corrupção. Na Bulgária, na África do Sul, tudo por corrupção. Corrupção, assassinato, tortura, violação de direitos humanos. Esse é o escopo da Lei Magnitsky, né? No Camboja, na Etiópia, né? No Paquistão e na Ucrânia também. Bom, vamos ver, né? O que vai acontecer, se o Brasil vai entrar. Gente, seria terrível, né? O Brasil entrar para essa lista Magnitsky, porque é uma coisa muito brega, muito feio, muito violento, muito feio para a reputação do Brasil, que tem essa reputação do Oswaldo Aranha, dos grandes diplomatas, né, que tiveram um papel tão importante na política externa brasileira, né, gente? Desde lá no século XIX, com Dom Pedro II, com o Barão do Rio Branco, a compra do Acre, né, desses territórios que foram transformados em estados depois, né? Na Guerra do Paraguai, por exemplo, que depois foi estabelecida uma trégua e depois a gente entendeu todo aquele problema geográfico ali da tríplice fronteira, né? Então é uma pena mesmo, né? O Oswaldo Aranha repetindo na inauguração da ONU, aquele discurso icônico e tudo, e a gente vê agora o Brasil entrar na Magnitsky, cara, olha, é o fim do mundo, é o fim de carreira mesmo, tá? Seria terrível ver não só o Alexandre de Moraes, mas outros, né? Seria ruim assim para a reputação, né, do poder judiciário brasileiro, né, que deveria manter-se isento, apenas ali interpretando a lei do jeito que tem que ser, como dizia Bolsonaro nas 4 linhas, né, sem sair dela, sem paixões políticas, é o que não está acontecendo. Michel Temer até chamou ontem naquele vídeo para um equilíbrio. Equilíbrio quando é contra a esquerda. Quando é contra a direita, Michel Temer não falou nada. Fez uma cartinha lá no começo do ano, não adiantou porra nenhuma. Mandou a cartinha para Alexandre de Moraes, mas vamos tentar resolver. Resolveu nada. Enquanto isso, Lula continua falando que o cara é nazista, que quem manda no Brasil sou eu, que você é nazista. Bom, a gente vai se ferrar. Dia 1º tá aí, daqui a 6 dias a gente vai tomar 50% e quem vai perder é o brasileiro. Nós vamos perder. Então eu sinto muito, né? Vamos ver. Agora tem esse papo. Para fechar o vídeo aqui, para não me alongar muito, eu vou colocar aqui para vocês. Aqui na Globo News, hein? Vamos ouvir? Vai vendo. Já começar falando dessa tal lei. Primeiro que ela tá na penumbra faz muito tempo. Vira e mexe, Eduardo Bolsonaro fala dela. Que penumbra, gente. Que penumbra. Estão falando em Magnitsky que já tem um ano e meio falando nessa porra. E já tem sanção, o cara já 15 pessoas já perderam o visto americano. Eu acho que não vai parar aí não, tá? Mas dessa vez, o que chegou para quem está lá em Washington, bolsonarista que... Caramba, fiz merda aqui, cadê? Volta. Quero já começar falando dessa tal lei. Primeiro que ela tá na penumbra faz muito tempo. Vira e mexe, Eduardo Bolsonaro fala dela. Mas dessa vez,
o que chegou para quem está lá em Washington, bolsonarista que está lá em Washington, é que poderia ter acontecido hoje já. Aí recebi uma mensagem de lá dizendo, não vai ser hoje, possivelmente amanhã. Eu falei, está dependendo de quem? E a resposta foi, está dependendo do Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos. Não me pareceu blefe, me pareceu bastante sério, inclusive, e há alguns sinais. O primeiro sinal é que é um padrão. Toda vez em que Donald Trump disse alguma coisa que se reverteu contra o Brasil, teve uma mensagem antes, teve um recado antes, teve lá atrás, quando o Marco Rubio foi no Congresso, estava no Congresso, foi questionado por um parlamentar republicano sobre o que estava acontecendo com o Brasil e se haveria providências, e Marco Rubio disse que sim, e logo na sequência a gente viu Donald Trump ameaçando taxar o Brasil em 50% de todos os... E foi, né? Ele avisou também, ele mandou a carta para o Lula antes, dizendo, no primeiro parágrafo da carta logo, falando sobre a situação do Bolsonaro, do PL, dos bolsonaristas, da família do Bolsonaro, do Eduardo. Presta atenção. E Lula, bom, não falou nada, né? Aí tá aí, tome 50%. Vamos ver, tem o tal do taco, né? Que é o chicken out, aquela coisa do Trump falar, ameaçar e depois recuar. Ameaçar e depois recuar. Eles falam, é uma gíria lá que eles inventaram, né? TACO. Esqueci agora como é, vocês sabem? Não sei o que lá, chicken out. Que ele medrou. Medrou não é medrar, é blefou. Seria algo como blefar, né? E voltou atrás. E o Brasil é hoje o país com a maior tarifa do mundo. Do mundo. Nem a Rússia tomou essa tarifa de 50%. No mundo. Os produtos que chegam lá nos Estados Unidos. Mas tem um personagem nessa história que a gente precisa sempre citar, porque ele começou como uma espécie de azarão, que é Eduardo Bolsonaro. Ninguém acreditava que Eduardo Bolsonaro fosse ter ali os seus vasos comunicantes. É porque você é burra. É que você é burra, você é jornalista profissional e não está por dentro do que está. É só você acompanhar as reuniões do CEPAC que você vai entender a importância do Bolsonaro lá, do Eduardo. É que você é burra pra caceta. É igual a Chatuzaneri, Eliane Canhotede e quem mais? A outra? Como é que é? O Milian Leitão. Vocês são burras pra caramba, cara. E elas rindo, já viu aquele meme delas rindo? E o pessoal coloca umas galinhas cacarejando junto. Caramba, bicho, é hilário, cara. Não é misoginia não, tá? E chegar a esse ponto de estarmos prestes a ver o ministro... Eles não acreditavam. Eu vi o Paulo Figueiredo ontem falar, agora estão me chamando de jornalista. Antes, e o cara fez faculdade, tá? Não interessa também, hoje todo mundo é jornalista. Eu sou jornalista. Aí, cara, é engraçado porque ele falou ontem, hoje estão me chamando de jornalista. Todo mundo está me chamando de jornalista. O jornalista Paulo Figueiredo. Antes eu era blogueiro, bolsonarista, blogueiro, tudo economista, tudo menos jornalista. Agora ele virou jornalista. Porque eles viram o poder do lobby deles dois lá dentro, né? Do Paulo Figueiredo e do Eduardo Bolsonaro, que é um lobby, eles conseguiram entrar lá nas entranhas do governo americano, até no Pentágono, né? No Pentágono, no Congresso americano e na Casa Branca. Então agora eles estão assim, porra, realmente o Eduardo Bolsonaro, caramba, eu não acreditava não. Porra, Paulo Figueiredo é o jornalista mais bem informado do Brasil hoje, disparado. O resto é igual essa mulher aí, só fala merda. O ministro do Supremo Tribunal Federal sancionado por uma lei que serve para terrorista da Al-Qaeda. Quero já começar falando dessa... Tá aí, gente, essa treta aí. Vamos ver. Como é o nome dessa mulher? Eu não sei o nome dela. Aí o Carlos Jordi aqui, ó. Lei Magnitsky deve ser aplicada a Moraes hoje, dia 25 de julho. Será, gente? Quem me passou essa informação mais cedo foi meu cunhado. Meu cunhado, o Ítalo, mais cedo comentou comigo sobre isso aqui, ó. Vai ter bomba hoje. Não sei, ele tem as fontes dele lá também. Vamos ver se vai ter Magnitsky mesmo, se vai ser só contra essa pessoa e o seu CPF, ou se será para mais outras pessoas, né? Vamos aguardar para ver. Cenas dos próximos capítulos. Isso está melhor do que qualquer série coreana no Netflix.
Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.